Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos à edição desta quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025 do Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias absurdos do Brasil e do mundo. Hoje eu vou falar de Fux, eu vou falar do acórdão sendo publicado, tá chegando a hora de ver o núcleo crucial indo em cana. Eu vou falar do governador de mais um governador fazendo absurdos. A gente tá essa semana, né, com cada um, sobre isenção do imposto de renda, taxação de bets, Zambelli. E vamos falar sobre o professor que foi agredido ontem. Vamos ver quem é esse professor, não é mesmo? Antes de eu ir às notícias do dia, muito importante, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito ou inscrito ainda. Muito importante você apertar no botãozinho de like aí. Pessoal que tá no Instagram, no Spotify, por favor, deixa o like aí também. E sigam a gente, tá bom? Eu vou começar falando da Zambelli. Sim, o Ministério Público Italiano dá parecer a favor da extradição de Carla Zambelli, diz a AGU. Matéria do Márcio Falcão e do Gustavo Garcia do G1 aqui. A informação é da Advocacia Geral da União, como disse aqui no título. A manifestação do Ministério Público Italiano e a situação de Zambelli serão analisadas pela Justiça do país italiano. Após a decisão judicial, caberá ao governo da Itália dar a decisão final. Como toda democracia, o Ministério Público fala, tá beleza pela gente, pode extraditar. Aí vai pra justiça, vai pro governo tal, definir se vai ser extraditada ou não. Lembrando sempre que ela está presa cautelarmente no país europeu desde 29 de julho. Hoje é 22 de outubro. Por decisão da justiça italiana que o considerou haver grave risco de fuga. Então assim, tá complicando a coisa lá para ela, né? Outra galera que está ficando complicada a situação aqui é o pessoal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. STF publica acórdão que condenou Bolsonaro por tentativa de golpe. Essa daqui é do Kleber Lourenço, lá do ICL. Então, o STF publicou hoje, quarta-feira 22, o acórdão que formaliza a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. Esse treco, esse tal de acórdão, é tipo um resumo dos votos. Fulano votou assim pela condenação a pena de tanto. Beltrana votou assim pela condenação com pena de tanto. Tarará. Então faz isso e publica. A partir dessa publicação, como eu já trouxe aqui algumas vezes, as defesas têm 5 dias úteis para dar as contestações, tá? O documento tem quase 2.000 páginas. Nossa senhora, as defesas poderão entrar com embargos de declaração. Recurso utilizado para pedir esclarecimentos, apontar omissões, contradições ou erros materiais na decisão, tá? Na prática, esse tipo de embargo não muda o mérito do julgamento, mas pode ajustar detalhes técnicos ou a dosimetria das penas, tá? Isso também serve para atrasar a prisão dessa galera, né? Os advogados, mesmo sem base jurisprudencial, devem tentar apresentar embargos infringentes. Eu já trouxe isso aqui, falando dos embargos infringentes. Esse recurso o Supremo só admite quando há pelo menos 2 votos pela absolução, e só teve um, do Fux, do ministro Luiz Fux, né? O relator do caso, o Alexandre de Moraes, poderá decidir individualmente sobre os pedidos ou levá-los novamente ao colegiado. Mas ele também pode encaminhar as petições para análise da PGR antes de um novo julgamento. A expectativa do Supremo é que os recursos sejam analisados ainda este ano. A expectativa é a de que todos esses recursos estejam julgados e definidos até o fim de novembro. Então, muito provavelmente, porque tudo pode mudar, mas muito provavelmente o pessoal do núcleo crucial não vai comer panetone em casa, tá? A tendência é que no fim de novembro, no mais tardar começo de dezembro, aquele bando de 8, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, esteja preso. Lembrando os condenados: Alexandre Ramagem, Anderson Torres,
Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto, Almir Garnier e o Mauro Cid, além, obviamente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá? É isso agora. Então agora os defesas vão fazer. Só que se o Alexandre entender que eles estão com um monte de recurso, o tal dos recursos retardatórios, que são o quê? Só para encher linguiça e para demorar, para atrasar a prisão, ele pode determinar a prisão imediata, mesmo com recursos sendo analisados ainda, tá bom? E aí tem a desgraça do que o Fux está fazendo. Tem duas matérias aqui sobre isso. Uma tá no blog da Sadia, para ministro do STF, relação de Fux com colegas da primeira turma estava insustentável. Por que será, não é mesmo? A decisão do ministro Luiz Fux de pedir para deixar a primeira turma e migrar para a segunda, como eu trouxe aqui ontem, é mais do que uma simples movimentação administrativa na esteira da aposentadoria de Barroso. Na avaliação de integrantes do STF, a relação de Fux com os demais colegas da primeira turma estava praticamente insustentável. Segundo interlocutores, não havia mais clima nem ambiente para o ministro depois do seu voto divergente no julgamento do núcleo crucial da trama golpista em setembro. É esse aí que a gente acabou de falar. A divergência repercutiu muito entre os demais ministros e de lá para cá a situação foi ficando muito ruim nos bastidores. Por que será, hein, Fux? Por que será? A transferência para a segunda turma, presidida por Gilmar Mendes, será decidida pelo presidente do STF e o ministro Edson Fachin. Muito importante isso aqui. Eu trouxe no vídeo de ontem, vou repetir hoje. Na segunda turma tem os dois ministros bolsonazistas, tá? Que foram indicados pelo Bolsonaro e que são bolsonazistas muito ferrenhos. O André Mendonça e o Nunes Marques. Além desses dois, tem o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes na segunda turma. Então, se o Fux mudar para lá, que provavelmente vai mudar, lá seriam 3 votos bolsonazistas. Porque o Fux já tirou a máscara e já se admitiu como bolsonazista. O ponto importante é esse aqui, ó. Bolsonaro está inelegível, como vocês sabem, né? Foi julgado em 23 pelo TSE, inelegível por 8 anos. Entrou com recurso no STF. No sorteio, foi sorteado o Zanin. O Zanin se declarou incompetente para julgar o caso por ele ter sido advogado do Lula, né, antigamente. Muito bem, realizaram um novo sorteio. Adivinha no colo de quem caiu esse processo da inelegibilidade, o recurso do Bolsonaro? Se você disse Luiz Fux, você acertou. Então, o recurso do Bolsonaro caiu no Fux. Então, ele é o relator desse recurso, que até agora ele não mexeu. Só que, como ele está indo para a segunda turma, ele pode muito bem falar: todos os processos dos quais eu sou relator, eu vou levar comigo. Então ele pode pegar o recurso do Bolsonaro em relação a estar inelegível e levar para a segunda turma. Se ele fizer isso, ele vota, o Nunes Marques vota e o André Mendonça vota. São 3 votos para derrubar a inelegibilidade do Bolsonaro. Então, o que isso pode causar? Uma puta de uma confusão ano que vem. Porque o cara vai estar preso, não sei se na Papuda, não sei se numa cela na PF, não sei se em casa, no inferno, no raio que o parta. Mas ele vai estar preso. Só que se ele não estiver inelegível, ele vai poder concorrer à presidência. Ele vai poder lançar a candidatura dele. E isso, o Centrão tá maluco com isso. Porque o Centrão, a Faria Lima, o povo da grana, eles querem mais que o Bolsonaro seja preso logo, pare de encher o saco. Porque ele está atrapalhando o Centrão de definir um candidato para disputar com o Lula no ano que vem. Então essa é a zona que o Fux pode continuar fazendo. Sem esquecer uma coisa, Valdemar, o presidente do PL, elogiou o Fux ontem, disse até da possibilidade de convidá-lo para ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Tá? Agora vocês imaginem o Fux, ex-ministro do STF, candidato ao Senado
ganha no Rio e vai votar impeachment de ministros do STF. Tá bom para vocês ou não? Então, isso aqui a gente tem que acompanhar de perto, porque isso é muito, muito importante, tá? Muito importante. Vamos falar aqui da isenção do imposto de renda? Renan Calheiros anuncia mudanças no texto. Isso me preocupa, mas vamos à matéria que está aqui no ECL, não tem ninguém assinando. O que podemos fazer para que o que pudermos fazer para que este projeto não volte para a Câmara, nós vamos fazer. O que não significa dizer que não vamos fazer emendas, disse o senador. Então o Renan Calheiros, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, me indicou na terça, ontem, que ele pretende fazer alterações no texto aprovado por unanimidade, lembra? Eles ficaram com medo e aprovaram por unanimidade na Câmara dos Deputados, no início de outubro. Pelo texto atual, ficam isentos do imposto de renda os contribuintes com renda mensal de até 5 mil e lucros e dividendos acima de 50 mil reais mensais passam a ser tributados. A medida é considerada um avanço, na busca pela maior progressividade no sistema tributário, a tal da justiça tributária. Tá bom. Para compensar a perda de arrecadação com a proposta de isenção do IR, estimada em 26 bi de reais por ano, o projeto prevê uma alíquota de até 10% sobre rendimentos de pessoas físicas que recebam mais de 1 milhão e 200 mil reais anuais em lucros e dividendos. Tá? Em lucros e dividendos. Aspas aqui pro Renan. A discussão se vai ter emenda ou se não vai ter emenda é uma discussão superada. Se tiver que fazer emendas, vamos fazer sim. O que pudermos fazer para que esse projeto não volte para a Câmara, onde teve uma tramitação atípica, nós vamos fazer. O que não significa dizer que não vamos fazer emendas. Vamos fazer emendas. O regimento interno estabelece muitas hipóteses para fazer emendas. O ponto mais sensível das declarações dele foi a crítica ao trecho que permite a distribuição de dividendos isentos até 2028, desde que apurados até dezembro de 25. O senador considera essa regra uma pegadinha que cria dois regimes de tributação simultâneos e sinalizou que pode propor o desmembramento do projeto para rever esse e outros dispositivos. Lógico que ele apoia a isenção, porque ele não é maluco de não aprovar a isenção, mas tem que ver os meandros disso aí, onde que isso vai dar, onde que isso vai parar. Caso as alterações avancem, o projeto poderá retornar à Câmara para uma nova votação. Como eu disse aqui, se ele mexer no projeto que a Câmara aprovou por unanimidade, o projeto tem que voltar para a Câmara, para uma nova votação, contrariando o acordo político entre governo e deputados e atrasando a implementação das mudanças, porque provavelmente não daria tempo para votar esse ano. Se não votar e o Lula não sancionar esse ano, obviamente não entra em vigor o ano que vem. Então, prestem atenção. Prestem muita atenção. Se isso não entrar em vigor no ano que vem, a culpa é desta galera aqui. Porque esse projeto está na Câmara dos Deputados desde março de 25. Ou fevereiro. Sei que demoraram 7 meses para votar o negócio. Votaram no finzinho do prazo. Porque a galera foi para as ruas 21 de setembro. Vocês lembram bem. Então, a gente vai ficar de olho nessa questão do Renan Calheiros, para ver se não vai querer aparecer e ferrar a questão da isenção. Agora, o outro lado aqui, esse dinheiro que vai se deixar de arrecadar, precisa vir de algum lugar. Olha aqui, ó. Comissão aprova urgência para dobrar taxação das bets. A votação depende de Hugo Mota. A Comissão de Finanças e Tributação, a CFT, da Câmara dos Deputados, aprovou hoje a urgência para o projeto de lei que dobra a taxação das apostas esportivas e jogos online. A proposta, apresentada pelo deputado Lindbergh Farias do PT do Rio e apoiada pela bancada do PT, eleva a alíquota de 12% para 24%. E agora depende da decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, para ser pautada no plenário. O requerimento de urgência foi assinado por 12 partidos, entre eles União Brasil e o Novo, e contou com o apoio do Kim Kataguiri, indicando apoio multipartidário à iniciativa. Então essa questão de taxação das bets está crescendo e está tendo apoio de vários parlamentares de vários partidos diferentes. Agora precisa o pamonha do Hugo Mota se movimentar. Que hoje ele decidiu, pela urgência,
de criar o líder da bancada cristã no Congresso Nacional. Não, você não está ouvindo errado. O Brasil é um país laico. O que é um país laico, você me pergunta? País laico é um país que não tem uma religião oficial. Ele tem e respeita todas as religiões. Então, ele está querendo equiparar, ele vai fazer isso, de ter um líder cristão das bancadas evangélicas e católicas. Eu nunca vejo evangélico e católico se juntar, mas eles vão se juntar para isso. E aí o líder dessa bancada cristã vai ter direito a voto como líderes de outros partidos, líderes do governo, líder da maioria, líder da minoria, vai ter o líder da bancada cristã. Isso é uma excrescência. Porque vai ter que ter líder da Umbanda, do Candomblé, das matrizes africanas, vai ter de todas então. Antes de vocês terem um piripaque aí, porque eu tô falando de religião, eu não tô falando da religião de ninguém. Agora, imaginem você aí, amigos e amigas católicos, se fosse uma bancada umbandista que fosse ter o presidente da bancada umbandista com direito a voto, com direito a participar das reuniões dos líderes. Tudo bem pra vocês? É esse o caso, tá? Pra falar em absurdo, vem aí ver essa daqui, ó. Governador do Distrito Federal sanciona a lei que cria o Dia da Memória das Vítimas do Comunismo. Puta merda. O governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, que já apareceu aqui várias vezes, enrolado em várias mutretas do MDB, sancionou a lei que institui o Dia da Memória das Vítimas do Comunismo, escolhendo a data de 4 de junho. A norma foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal na segunda-feira, dia 20. Lamentavelmente faz parte da campanha anticomunista gravada pela extrema-direita, um profundo retrocesso, disse a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. A data passa a fazer parte do calendário oficial de eventos do Distrito Federal. O dia 4 de junho é a data em que o mundo relembra o massacre da Praça da Paz Celestial ocorrido em Pequim em 1989. Ou seja, é um absurdo. É um absurdo. Agora, eu quero saber, cadê as vítimas do comunismo? Me diga. Aqui no Brasil, eu quero saber. Cadê alguém que seja vítima de comunismo? Que a gente nunca teve comunismo no Brasil. Isso aqui é um absurdo. Vocês aí, no Distrito Federal, vai ter eleição pro governo ano que vem. Eu não sei se esse infeliz aqui pode se candidatar à reeleição, mas puta merda, não dá, né? Não tem condições, é um absurdo. E por falar em PQP não dá, tem uma matéria aqui falando sobre a operação contra a lavagem de dinheiro do PCC em lojas de brinquedos infantis em shoppings de São Paulo. São cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em shoppings onde ficam as lojas. 2 na capital paulista, 1 de Guarulhos e outro de Santo André, no ABC. Tá? Leiam a matéria que está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que a gente já trouxe aqui matéria com lista de posto de gasolina e agora de loja de brinquedo. Então vê aí se vocês não estão sustentando o PCC. E para acabar eu vou falar sobre o professor que apanhou do pai, né? Ele é o professor opressor. Exatamente. Professor de matemática Emerson Teixeira foi agredido segunda-feira, dia 20. Se apresenta nas redes como professor opressor. Essa matéria a que eu peguei, tá na Carta Capital, é da Ana Luísa Basílio. Mas você pode jogar, tem no UOL, tem no G1, tem em tudo quanto é lugar falando quem é esse sujeito. Ele tem mais de 220 mil seguidores no YouTube. Mas ele não tem conteúdo nenhum mais. Bolsonarista de carteirinha. Ele acumula polêmicas e já foi investigado pela Corregedoria por promover um churrasco em sala de aula para comemorar a vitória do ex-capitão nas eleições de 2018. Tá? Na gravação, divulgada por ele mesmo nas redes, ele aparece ao lado dos alunos de uma sala de aula enquanto assa carnes, numa churrasqueirinha portátil. Eu vi o vídeo, é nojento, é escroto o vídeo, tá? Ao se filmar usando a camiseta com o rosto do presidiário, o Bolsonaro, ele diz entusiasmado que naquele momento a matemática não é importante. Olha que beleza. Aí fala aqui sobre a agressão. É o seguinte. Em relato publicado na internet, uma estudante do colégio, eu vi esse vídeo também, se vocês procurarem na internet, tem aí. Ela se diz amiga da aluna envolvida e diz que Teixeira, o professor,
tem o hábito de xingar os estudantes e colocá-los em situações vexatórias durante suas aulas. O professor, no caso que culminou na agressão, ele teria disparado palavrões contra a jovem e exigido que ela guardasse o celular. O aparelho, porém, estaria em uso como ferramenta de acessibilidade, conforme prevê as exceções listadas na legislação que barrou celulares na escola. Porque a menina tem problema de visão, ela estava sem óculos, alguma coisa assim. O uso do celular para driblar a baixa visão, é isso. Registra, a colega no vídeo teria sido comunicado aos professores. Tá? Aqui, na matéria, tem a capivara do sujeito. Ele, inclusive, foi alvo da Polícia Federal, esse professor. Ele foi alvo da Polícia Federal, uma operação da Polícia Federal em 16 de outubro de 2020. Os agentes miravam participantes de atos antidemocráticos e cumpriram 21 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estava o deputado bolsonarista, o Daniel Silveira, aquele que quebrou a placa da Marielle, está preso. E o blogueiro Alan dos Santos, que é um cagão, fugiu para os Estados Unidos. A ação mirava uma rede de canais de YouTube que faria parte do chamado Gabinete do Ódio. O canal de Teixeira era um dos envolvidos. Aí ele comentou, não, no canal dele, eu não vou ler aqui, que ele falou um monte de palavrão, tá bom? Então assim, somos sempre contrários a agressões. Mas ele é um tipo de pessoa que defende agressão. Ele defende um cara, ele vota em um cara que exalta um torturador. Eu não vou falar mais nada. Esse é o vídeo de hoje. Não esqueçam, leiam as matérias, estão todas aqui na descrição do vídeo. Envie as matérias para seus amigos, envie o vídeo para mais pessoas, para a gente aumentar essa rede, mais gente ter acesso às notícias, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo.